eu vou contar para vocês a história da Maria Madalena, né? Mas antes disso, eu queria falar para vocês o seguinte: a gente permanece em pé, né? A gente permanece em pé por causa da palavra de Deus. E se é uma coisa que eu não abro mão, é de ter a palavra na minha boca e no meu coração. E uma palavra que me sustentou na pandemia, né, desses quase 3 anos, foi Isaías 54:17. E eu vou ler para vocês aqui, e tem tudo a ver, sabe, com o que eu quero deixar no coração de vocês. Esse daqui eu não pus no 54:17. Deixa eu pôr meu óculos. Eu vou ler para vocês, olha, 54:17. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda a voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor de seus servos. Eu lhes farei justiça, eu, o Senhor, falei. Então, essa palavra foi um rema para mim durante toda a pandemia, né? Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E algo que eu tenho no meu coração, que eu aprendi na Comunidade da Graça, quer dizer, eu nunca fui em outra igreja, né? Só a Comunidade da Graça. Mas o que eu tenho no meu coração é isso, que a palavra de Deus, ela corre velozmente. E eu lembro do pastor Antunes falando que ela é mais rápida do que a luz, porque ela é da boca de Deus, que te conhece, que te ama, que te fez. Então essa palavra para mim foi um rema durante a pandemia. E hoje eu estava vindo, né? A pandemia parece que se esvaindo, as coisas voltando ao normal. Mas uma herança dos servos de Deus é você poder declarar a palavra de Deus. E aqui está escrito: nenhuma ferramenta preparada contra você vai prevalecer. Amém? Então eu queria começar essa nossa reunião de mulheres com essa palavra, dando glória a Deus. E o nosso tema, eu fiquei muito feliz de ver uma equipe de mulheres no louvor. Vocês não ficaram? Não é legal? Quem sabe a próxima você vai estar, né? Fazendo alguma coisa, não sei, né? A decoração, vocês viram que ali tem lugar para nós tirarmos foto, que mulher gosta de tirar foto, não se esqueça de tirar foto. Minhas amigas me ajudaram, Nádia, Elisângela, Josi. O Gustavo foi até a cidade, São Paulo, e comprou vários livros de mulheres, tá bom? Não deixe de passar lá. A Maíra, eu pedi para a Maíra estar lá, a Gabriela, para recomendar para vocês. São livros legais, tá? É muito bom a gente ter livro, né, para nós, né? Porque para a família tudo bem, para filhos tudo bem, mas para a mulher é algo que faz muito sentido você ler um livro que faça você realmente florescer. Amém? E o meu tema hoje vai ser recomeço. E foi legal que foi recomeço, né? Pandemia. E para recomeçar, nós temos que lembrar de Romanos 12, 1, 2, né? Que, ok, Gessé, ele falou para mim se eu queria mudar o negócio. Eu falei: não mudo, você muda. Eu não tenho essa... Romanos 12, 2, 1 diz assim: portanto, irmãs, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo. Quer dizer, não seja uma coisa pesada, né? Seja santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então o que nós vamos falar, isso tem base nesse tema, porque nós vamos falar sobre mudança, né? Sobre mudança, sobre recomeço, sobre você deixar de olhar para trás e olhar para frente.
deixar de viver no passado e viver no presente e viver o futuro, né? E são dias que a gente ouve muita tristeza, muita insegurança, muita vontade de desistir. Eu vou desistir, vou parar de orar. Não adianta orar, não adianta louvar, não adianta ofertar, não adianta, né? Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Servir a Deus não quer dizer que você está isento de passar por problemas. Porque Jesus falou isso. Nós estamos no mundo. E o mundo, infelizmente, ele está, né, numa situação complicada. Mas isso não quer dizer que você não vai passar. Mas também não quer dizer que você não vai ter vitória. Amém? Porque a vitória não está fora, a vitória está dentro. Amém? Esse texto que eu falei para vocês, Isaías 54, era luta, era medo, era incerteza, era doença, mas a vitória vinha de dentro. Se eu estivesse esperando a vitória vir de fora, eu talvez não estaria aqui. Mas a vitória vem de dentro. Por isso que eu quis começar com o texto de Romanos 12, 1, 2. Então agora eu queria que ele mostrasse o primeiro slide, Gessé. Esse nós já vimos, né? Mulher, se você olhar a sua trajetória, volta lá, Gessé. Se você olhar sua trajetória direitinho mesmo, né? Você vai ficar chocada com sua força, determinação e coragem. Orgulhe-se, você é incrível, você é capaz. Fala para sua amiga aí. Você é incrível, você é capaz. Palmas para nós. Isso aí. Agora vamos para o próximo slide, Gessé. Quando eu estava pensando na palavra, eu olhei minha bijuteria que estava no meu criado mudo. Sabe, você já viu bijuteria com nó? Já viu? Não sou só eu. Todo mundo tem bijuteria que fica com nó. Ah, Jesus, o nó. E eu falei, Senhor, o nó é uma coisa assim que, né? Que pega. Então o nó significa enlaçamento de fios, né? Significa empecilho, tá? Significa dificuldade. Isso é um nó. Então quando você vê alguma coisa com nó, eu pensei, eu vou jogar fora essa coisa aqui. E eu pensei assim, não, eu vou guardar assim mesmo. Quando eu for usar, eu destiro o nó, né? Aí o que ia acontecer? Quando eu pegasse, eu ia deixá-la de volta porque estava com nó. E assim a gente vai. Então, diante dos nós, né? Porque nós vivemos nós. Tem muito nó, né? E Deus tem graça para a gente desatar o nó. Mas você às vezes tem a capacidade de fazer o nó de novo. Já pensou nisso? Ele ajuda você a desatar, mas você faz o nó de novo. E a gente vai ver como é que a gente faz o nó, né? E como Deus, Ele tem todo o interesse que você não se fique enrolado em nó, que você não tenha empecilho, que você não seja empecilho, que você desate os nós. Então diante do nó, você fala, é muito difícil, vou desistir, né? Vou guardar a si mesmo, vou jogar fora. E muitas vezes o nó não diz respeito só a uma bijuteria, diz respeito a sentimentos, diz respeito a pessoas, diz respeito a relacionamentos, diz respeito. Porque o nó é uma dificuldade de você lidar com uma situação. Pode ser com você, né? Tem dia que a gente está com muito nó. Pelo amor de Deus. Precisa ficar prestando atenção no que está pensando. Que vem nó, é um nó, estou enrolada, não consigo. Então o Senhor tem liberdade para nós. Então o nó continua existindo. Mas como é que você vai se posicionar diante do nó? E tem um livro que eu gosto muito que chama 10 Atitudes de uma Mulher de Sucesso. Eu ganhei da minha amiga Maria Alice. E ela diz o seguinte, isso é uma coisa que não é só desse livro, é um fato, até conversei com o César.
A sua atitude define o seu sucesso. Tá? A vida é 10% que acontece com você e 90% de como você reage. Tá? Então 10% é o que acontece, é verdade. Né? Tem irmãs aqui que perdeu 2 filhos, tem outra que caiu, teve que operar a perna, tem outra que está com problema com o filho, em depressão, tem outra não sei o quê, tem várias situações. A Cris que está num tratamento de câncer, são situações difíceis, né? E essas situações, esses nós, podem segurar a gente, podem, no lugar de você se abrir, você se fecha, né? Então a gente vê, pandemia deixou muitas pessoas fechadas, fechou em si mesmo, fechou naquilo que eu sei, naquilo que eu acho, mas 90% é como eu reajo. Então a gente vai falar hoje sobre os 90%, tá? Nós vamos falar hoje sobre 90%, e aí eu pus assim, né? A palavra mudança deixa você confortável ou desconfortável? Desconfortável, né? Desconfortável, você não gosta de mudança. Eu sou complicado para ter mudança, né? A gente dá uma reagida, não, mas você não está entendendo o que eu estou fazendo assim. Você não está entendendo o que eu estou fazendo assim. Não, filha, mas se você é um fato que você pode melhorar, né? E Maria Madalena, um fato dela é que ela se abriu para a mudança. A Maria Madalena se abriu para a mudança, né? Tudo bem, você pode falar, mas ela não tinha escolha. Ela tinha escolha sim, nós vamos ver depois. Ela tinha escolha, mas ela escolheu mudança. Então mudança faz parte da sua vida, mulher, em todos os sentidos, não só espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, né? Faz parte. Então se abra para a mudança. Se abra para a mudança, principalmente quando Deus falar com você. Principalmente, a melhor mudança que nós temos é quando Deus fala com você e você recebe aquilo no seu coração, e você não fala, isso é para o meu marido, isso é para minha filha, eu vou orar para minha filha isso. É para Cida, vou falar isso para ela. Você não fala, Senhor, é para mim, né? Então eu acho que uma característica de uma mulher plena é que a palavra de Deus, você se deixa ser avaliada por ela. Você não passa por ela assim, né? Aquela palavra, ela é para você. Amém? Então, gente, Maria Madalena, ela não negou o passado dela, mas ela deu um significado novo, né? Ela deu um significado novo. A gente está ouvindo bastante sobre ressignificar, e é verdade, porque muitas vezes você fica presa a uma situação e você não vai para frente. Então a ideia do projeto com mulheres é que vocês têm muito potencial. Às vezes a gente está escondida atrás do marido, está muito confortável. Meu marido não vai, também não vou. Vai você, faz Gessine mulher. Vai na The Box, toma um café, é o GC, gente. Não precisa, você vai estar formando Cristo na vida das pessoas. Mas aí mudar a rotina, e mulher tem muito disso. Mudar a rotina. Eu sempre tive esse problema no meu casamento. Amor, vamos lá. Não, mas eu não me preparei, né? E isso a gente perde muita coisa. A gente perde momentos que poderiam ser tão especiais, tão diferentes, porque você está preso, né? Quando você não aceita bem a palavra mudança, você fica preso, você não vai. Então vocês têm muito potencial. Eu converso com vocês, eu falo, meu Deus, tem muito problema, mas tem tanta coisa boa. O sorriso, né, Bruna? O sorriso. A mãe da Bruna está aqui, seja bem-vinda. A sogra da Bruna está aqui. Então, gente, é muito bom. Cada uma de vocês tem um valor, só tem que acreditar. Você tem que acreditar que você tem um dom,
que você tem um talento, que você tem, né? Que você não precisa ficar... quantas vezes a gente admira tanto a grama do vizinho e esquece da nossa grama? Eu já me vi muitas vezes assim. Você vê muito a grama do vizinho, ai, olha que coisa linda, olha que verde, e a minha está mais verde e eu não olho para ela. Então o Senhor está falando, olha, eu quero que vocês experimentem novo. Você já conhece o Senhor, você já tem. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, esse é o dia. Mas Deus tem coisas novas para você, como Ele teve para Maria Madalena. Então, eu pus aqui, né? Se você vê muitos nós quando você pensa na palavra mudança. Ah, Marisa, mas eu já mudei tanto, mas não adiantou nada. Não é verdade. Você mudou. Talvez você não se apercebe, mas talvez se você conversar com alguém, você vai entender que houve uma mudança. Porque Deus, a palavra dele nunca volta vazia. Amém? Então você pode... Dois motivos, duas coisas que você pode fazer com a mudança. Você olhar para frente ou você olhar para trás. Você é livre, sabia? O livre-arbítrio que Deus deu para você, você pode escolher ir para frente e você pode escolher ir para trás. O livre-arbítrio é o maior poder que você tem, porque você pode escolher. Tá? Então, olha, aí eu pus aqui, há muitas coisas que você não pode mudar. Você não pode mudar os seus pais, seu nome, seu sobrenome, onde você nasceu, sua altura. O peso a gente pode, né? Fecha a boca, né? Mas assim, tem coisas que você não tem como, você não pode escolher, né? Você não pode escolher, né? Você não pode escolher. Mas você pode escolher a maneira como você quer viver, como você quer pensar, como você pode ser feliz, independente de transferir a situação para outra pessoa. Né? Porque o que a gente é uma situação agora que é sempre o outro. Eu não, eu sou zeradinha assim, ó. Então nós temos que, quando você começa a pensar dessa maneira, você começa a ver o nó desenrolando, né? O nó desenrolando. Então, a sua atitude, a sua decisão, você pedir ajuda e você acreditar que Deus tem mais para você. Amém? Deus tem mais para mim. Então Maria Madalena, uma mulher que não teve escolha. Quando Jesus encontrou ela, e uma curiosidade é que os endemoniados, eles nunca podiam, eles não vinham até Jesus. É lógico, porque ele era a luz. Então os endemoniados, ou eles eram trazidos, ou Jesus ia até eles. Nesse caso, Jesus foi até Maria Madalena. Falo muita coisa, muitas Marias na Bíblia. Mas eu li 3 livros estudiosos da Bíblia. Maria Madalena, a única coisa que fala dela, está lá em Lucas 8:2. Ela era uma mulher que tinha 7 espíritos demoníacos. Tá? Então está lá Lucas 8:2. E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Tinha um nó nessa mulher ou não tinha? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tinha um pastor, o Ralph Neighbor. Ele até era um pastor que ele formou muitas células na Ucrânia, onde está tendo a guerra. Ele é um velhinho até hoje, ele tem quase 100 anos. Mas pensa num homem feliz. Ele e a mulher dele. Pensa num homem feliz, de estar levando a palavra. Um homem feliz, manso, alegre, sabe? E ele falou que que ele ia e pregava a palavra. E tinha muitas pessoas que expulsavam o demônio, só que o demônio depois voltava. E aí ele perguntou para o Senhor: Senhor, por que o demônio sai, a gente ensina, a gente fala, a gente explica a palavra, e depois o demônio volta? E aí o Senhor falou para ele: sabe por quê? Porque eles precisam acreditar que eu amo elas. Se elas não acreditar que eu amo elas, ele volta.
Sabe aquela parábola que tem que se o demônio encontra a casa vazia, vem mais? É verdade. Então é essa a nossa intensidade com o Senhor, com o amor, com a transparência, com a intimidade. Então aí ele falou que quando eles começaram a falar sobre a pessoa do amor de Deus e ajudá-lo a acreditar que realmente ele era amado, que às vezes as marcas são tantas que as pessoas não conseguem entender o amor. Às vezes vai precisar de você para abraçar ele e falar: olha, isso aqui é amor, ó. O que é amor? Olha, eu estou olhando no seu olho, eu vou com você. Então tem situações que você precisa representar o amor de Deus na vida da pessoa. Na maioria das vezes é assim. E aquelas pessoas ficaram livres de espíritos demoníacos. Interessante, né? Com o amor de Deus, a gente não brinca. A gente se apega a Ele. E o amor de Deus se faz, Ele cria que nem um... não é uma muralha, porque a muralha... Mas é uma... não sei como é que fala, uma proteção, né? Aquela coisa invisível. O diabo vê. Ele vê. Tá? Tanto que ele fala: não, nessa aqui eu não posso tocar. Porque o pacto dela com o amor de Deus é muito grande. Então, gente, são coisas que Maria Madalena viveu. Tá? Maria Madalena viveu isso. Então, e Maria Madalena, em 3 livros que eu li sobre ela, cada um fala uma coisa de Maria Madalena. Olha, ela foi uma mulher que teve a disposição para mudar. Então a pergunta é para você: disposição para mudar, certo? A seguidora destemida. Olha, os homens deviam falar assim: o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui. Estou aqui por causa de Jesus. E a outra, uma mulher livre. Tá? Então, por que Madalena? O nome dela era Maria. Madalena porque ela era de Magdala, que era a cidade. E o curioso é que essa cidade era uma cidade de pescadores. E era uma cidade que tinha muitas pessoas possessas de demônio. Jesus foi lá. Jesus foi lá. Jesus pode ir aonde você precisa que Ele vá. Ele foi lá. Tá? Ele foi lá. Então nós podemos imaginar como é que Maria Madalena era, né? Oprimida, né? Doente, dolorida, né? Que mais? Só, solidão, maus tratos, fome. Mas aí começa o recomeço de Maria Madalena. Eu achei assim fantástico. Eu fiquei apaixonado por Maria Madalena. Eu assisti o The Chosen. Meu Deus do céu, o encontro dela com Jesus. E aí eu lembrei do Ralph Neighbor. Eu falei: Senhor, com o teu amor é uma coisa muito forte. Às vezes a gente fala: Deus me ama, você não sabe o que significa isso. Ele pode te levantar daí e falar: eu te amo, vai, que você vai andar, você vai fazer, você vai orar, você vai curar, você vai, porque o amor de Deus é algo assim imparável. E se vocês não assistirem, assistam esse trecho de Maria Madalena. Foi assim uma coisa, ela estava indo para o precipício e ela ia se suicidar. Ela olhava lá para baixo e ia se suicidar. E ela tinha na mão, porque você sabe que o The Chosen, eles fazem um enredo para contar a história, né? Mas foi um enredo muito bonito. Ela estava com um papel na mão, com um versículo da Bíblia, Isaías alguma coisa. E ela leu aquele versículo, mas ela já não tinha mais força para acreditar. Ela não tinha mais força. O que ela faz? Ela rasga, e ela estava assim, ó, ela pega e joga. E aí a próxima coisa seria ela se jogar também. Mas uma coisa muito legal, e que realmente acontece com a gente: apareceu um pássaro, fazendo um barulho no céu, um pássaro. E a atenção da Maria Madalena foi para o pássaro. Pense em Jesus assim. Pense em Jesus falando: olha para mim, olha para mim. Você pode fazer grandes coisas.
Você pode ser diferente. Você pode influenciar. Você pode mudar. Tem coisa na sua vida que você pode orar, suas orações serem ouvidas. E aí apareceu o pássaro, e Maria Madalena ficou embebecida com o pássaro, e ela foi se afastando do precipício. Até que ela encontrou Jesus. E Jesus pôs a mão. Jesus não pôs assim, pá, sai demônio. Pôs a mão assim, ó, na mão dela. E a partir daí Maria Madalena se tornou a mulher que estava sempre aos pés de Jesus. Amém? Então, 7 demônios. Eu nunca tive nenhum. Mas quem tem, eu já vi vários, é muito difícil. A pessoa não tem identidade. Então Maria Madalena foi uma mulher que ela aceitou a identidade de filha de Deus. Então aceite a identidade de filha de Deus. Há uma, como é que eu vou falar? Há uma postura para uma mulher de Deus? Há. Mas é uma postura tão linda, né? Que fala de como é bom você ser filha do rei. Amém? Então foi isso que me fez ficar apaixonada por Maria Madalena. E Maria Madalena, ela experimentou exclusividade. Você já se sentiu exclusiva para Deus? Eu vou te falar como eu estou me sentindo exclusiva. Eu compartilhei com a Cris, né, Cris? Quando eu fui na sua casa. Que nos momentos de luta, né? Eu tenho assim 4 panos de fundo. Eu ia no médico em São Paulo, e quando eu chegava lá, ele falava assim para mim: Marisa, qual é o pano de fundo? Quer dizer, o que está por trás que está fazendo você ficar assim? Desistir, sem graça, sem vontade. Quero entregar tudo, quero ficar só dormindo. Quem já ficou assim? Já? Então ele falava assim: qual é o pano de fundo? O que está gerando isso? E eu falava, né? Ele era o meu médico, eu conversava com ele. E isso ficou na minha cabeça, pano de fundo. Eu sempre falo para minhas filhas: qual é o pano de fundo? O que está passando na cabeça? O que está lembrando? Qual é a memória? Qual é a culpa? Qual é a decepção? Tudo coisa ruim. Qual é? Só que aí a gente tem que aprender a achar outro pano de fundo. Certo? Então o meu pano de fundo, o primeiro foi: o Senhor tem meu nome na palma da mão dele. De tal maneira que é impossível ele se esquecer de mim. Isso está na Bíblia. Então é um pano de fundo. Outro pano de fundo: cantares. Eu sou do meu amado e ele é meu. Oh, beleza. Qual outro pano de fundo? Onde eu estou no jardim com o meu amado? Debaixo da macieira. Porque eu amo jardim. Eu estou sentada debaixo da macieira com ele. Então tem vezes que eu falo: Pai, eu acho que eu vou agora para esse pano de fundo. Eu e o Senhor. Porque o Senhor me conhece. Qual outro pano de fundo? Né? Eu esqueci agora. Mas são esses 3, 4 que eu trago na minha memória. Vocês estão entendendo? As nossas emoções têm a ver com a nossa memória, com aquilo que a gente vivenciou e com aquilo que a gente acha que resolveu, mas nós não resolvemos. Porque você resolve muitas vezes na base da sua axiologia. Foi assim mesmo, aconteceu mesmo. Que azarada que eu fui, que não sei o quê, casei com o marido errado, não devia ter engravidado do filho, um monte de coisa vocês falam. Que eu também falo. Né? Então, gente, um pano de fundo, uma cena. Aquela cena ficou no meu coração. Porque eu falei: meu Deus, que amor que esse homem tinha por Maria Madalena. E mostra o contexto dela sendo tão maltratada, né? Ninguém dava valor para ela. E Jesus não. Foi muito legal essa sacada deles. O pássaro
aparecer, ela tirou o foco do precipício, da destruição, do nó, e foi para onde Deus queria levar ela. Então eu desejo isso para todas vocês, sabedoria, instrução, discernimento, sabe, graça. Não é só poder que a gente precisa pedir para Deus. O poder vem com amor, vem com a graça. Então vocês são mulheres muito especiais. Então isto foi a cena que trouxe no meu coração, e eu queria deixar isso para vocês. Então quando você lê a Bíblia, pense em você e Ele. As boas novas do Evangelho foi para a gente viver aqui na terra. Então muitas vezes a gente não sabe viver as coisas de Deus aqui na terra. Eu não sei se você sabe tudo, eu tenho muito para aprender ainda. E eu quero aprender. E a primeira coisa que eu quero aprender é esse relacionamento, essa intimidade. Então quando você lê a Bíblia, é o Pai falando com você. É o Pai falando com você. É o Pai falando com você. E você vai ter panos de fundo. Que quando vierem as lutas, você vai lembrar o pano de fundo. Ó, esse pano de fundo de Isaías 54:17 ficou na minha mente. Não vai prevalecer nenhuma ferramenta preparada contra mim. Porque esta é uma herança dos filhos de Deus. Eu sou filha de Deus, então não vai prevalecer. Vocês entendem? Foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Então Maria Madalena, ela experimentou exclusividade. Peça para o Senhor que você quer experimentar exclusividade. É tão bom. Eu sou exclusiva para o meu marido, com certeza. Mas ser do Senhor é algo porque Ele me conhece. Não fuja da exclusividade. Porque às vezes a gente sofre tanto, né, Camila? E você foge de exclusividade, você foge de relacionamento. Então nós estamos falando aqui hoje de relacionamentos. De você ser exclusiva. Não fuja da exclusividade. É difícil vocês pensarem nisso? Você se ver exclusiva. Margarete esquece a Sônia, esquece o... Agora no momento eu sou exclusiva. Nós precisamos disso, gente. Você precisa buscar isso. Você precisa ter isso na sua vida cristã. Você precisa ter isso no seu casamento. Porque esse amor aqui faz com que aqui tudo flua. Ele vai fluir. Porque você é exclusiva para Ele. Você de blusa verde aí, ó. Você que está com o braço assim, ó. Você é exclusiva. Não tem ninguém igual você. Ele quer ter tempo com você. Ele quer falar com você. Ele quer te dar panos de fundo, aqueles bem coloridos. Viu? Coisas que vão fazer você falar: ah, meu Deus, como eu sou amada. Ah, sabe aquele suspiro? Que você tanto quer dar? Dá para Ele. Dá para Ele. Então não é bom você falar do amado? Eu amo falar do meu amado. Eu amo falar. Então, gente, se sinta especial quando você lê a Bíblia. E eu estava lendo um livro do David Gibbons. E ele fala de quanta energia que a gente gasta todos os dias. Para quê? Olha lá que ele põe. Ser aceitáveis aos olhos do mundo. Você gasta tanta energia. Certo ou não? Levanta a mão. Né? Que mais? Você cria tanta fachada. Fachada. Né? As pessoas precisam ver que eu estou bem. Então eu preciso sair, porque eu tenho uma fachada para honrar. Né? É diferente de você sair porque você quer sair. Mas é diferente quando você sai porque você precisa dessa aprovação. Amém? A gente está falando sobre identidade, sobre mudança. Amém? Sobre exclusividade. Ok? Não vamos perder o foco nisso. Você esquece da sua singularidade única.
única, ponto. Única. Tá? Então, gente, vamos para outra parte. Então, vocês compreenderam até esse momento? Exclusividade, né? Singularidade, beleza, identidade de filha, tudo isso é para você. E busca esse pano de fundo, busca, aquela coisa que fala, Jesus, é verdade. Gente, volta na minha mente, Senhor, eu estou, teu nome está aqui, ó. Eu ensinava isso para as crianças, para os bebês, uma mão enorme, e o meu nome lá. Marisa, olha aqui, ó. Ele não esquece do nome. Ele não esquece. Então, essas coisas são tão boas para você, porque vocês têm que caminhar. Vocês não querem caminhar? Quem quer parar? Não, né? Então eu tenho um desafio para você, indo para o final. Hebreus 3, 12, 15. Diz assim: portanto, irmãs, cuidem para que nenhuma de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam umas às outras todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhuma de vocês seja enganada pelo pecado e fique endurecida. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Ele está falando, é uma caminhada, entende? É uma caminhada, é uma caminhada. Lembrem-se do que foi dito: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Então, endurecer o coração. A gente tem visto, eu estava conversando com uma amiga hoje, doenças tão difíceis, que poderiam ser tão simples de ser tratadas, mas a pessoa endureceu o coração. Endureceu, porque ela ficou olhando para a circunstância, para o passado, para as dores. Maria Madalena não fez isso. Vocês acham que a Maria Madalena podia ter feito outra escolha? Sim ou não? Jesus tirou a liberdade dela só porque ele libertou ela de 7 demônios? Sim ou não? Não estou percebendo uma unidade de resposta. Jesus tirou a decisão de escolha de Maria Madalena? Ele tirou a sua? Não. Ele não tirou a sua. Maria Madalena poderia ter ficado na mesma situação. Obrigado, Jesus. Agora estou sem demônio mesmo, agora eu posso, né? Mas ela não. A Bíblia fala que 9 vezes nos evangelhos que aparece Maria Madalena, 8, o nome dela vem em primeiro lugar. Maria Madalena se juntou a outras mulheres para investirem no ministério de Jesus. Quer dizer, elas não era só com a presença, era também financeiramente. Então, a gratidão permeia a vida de libertação. Amém? A gratidão, ela permeia uma vida de libertação, de uma mulher livre, de uma mulher plena. Então, gente, olha lá. Receba essa palavra de Hebreus. Não endureça seu coração. Desate os nós. Desate. Ofensa. Tudo isso é nó. Ofensa. Solidão. Marcas. Rejeição. Desconfiança. Apatia. Amargura. Tudo isso é nó. Eu não quero nó na minha vida. É tão chato mostrar. Deixa aquela foto da joia com nó, por favor, Gessé. Você quer isso para a sua vida? Essa corrente é a sua vida. Não é a minha não, é a sua. Mas a minha também é.
Então a proposta hoje é desatar os nós, sem colocar ninguém na fogueira. O meu marido tem parte nesse nó. Ele tem. Grande parte. Né? O meu filho, muita. O meu pastor, muita. E o nó vai se formando. Só que você não vê que a maior produtora de nó é você. Porque você acredita nessas coisas. Você se apega nessas coisas para você não mudar. Para você não ter atitude de mudança. Está bem claro, né, gente? Então o nó, eu não quero esse nó na minha vida. Maria Madalena tinha escolha depois de ser liberta, de continuar sua vida sem Jesus. Todas nós temos escolha. Sabe quem tira escolha? O diabo. O diabo tira escolha. Deus não. Ele te dá mais escolha. Ele te dá mais. Pode escolher. O que você quer? Aí você ora. Senhor, mas eu me vejo bem nisso. Então vai em frente. Amém? Então você tem escolha. Você tem escolha. Porque você está do lado de Jesus. Então, gente, o cenário mudou para ela. O cenário mudou para Maria Madalena. Eu fiquei apaixonada por Jesus e por Maria Madalena. Fiquei apaixonada por ele. De vítima, porque ela era uma vítima. Concorda? Todos os motivos para ser uma mulher. Coitada de mim, né? Todos os motivos. De vítima, ela foi protagonista. Quem quer ser protagonista? Você quer? Eu quero. Mas não da minha vida, da vida de Jesus em mim. Amém? Da vida de Jesus em mim. Ela se fez, então aqui fala que ela aparece em primeiro lugar, eu já falei. Ela esteve presente ao lado de outras mulheres que cooperaram com o ministério. Jesus ultrapassou os limites dos homens fariseus por causa das mulheres. Sabiam que naquele tempo as mulheres não podiam ser testemunha no tribunal, porque elas não eram confiáveis. Não, ela vai inventar. Está inventando. Está criando história. Sabe aquelas coisas que falam? Está falando muito. Não eram confiáveis. E Maria Madalena, ela foi testemunhar que Jesus estava vivo. Nenhum homem estava lá, gente. Yes! Foi Maria Madalena que estava lá. Depois lê a história dela em João, né? Então Jesus ultrapassou o limite dos fariseus para abençoar as mulheres. Não era só os homens que estavam ao redor dele ouvindo. As mulheres estavam lá. E as crianças também. Não é lindo? Você não ama Jesus? Fala para ele que você ama ele. Fala muitas vezes durante o dia. João 19, 25, Gessé. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Ela estava lá. Depois, João 20, 11 a 18. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se. O curioso aqui é que Nicodemos tirou o corpo de Jesus da sepultura, da cruz, enrolou num lençol novo e colocou no túmulo. Mas Maria Madalena, Salomé e outra Maria falaram: não, nós temos que fazer mais por Jesus. Nós queremos colocar especiarias, mirra, perfumes. Elas não se acomodaram só com... Gente, vocês estão entendendo as mensagens? Ela não se acomodou. Você não pode se acomodar, achar que já acabou. Não acabou. Não acabou, ainda tem muito. Amém? Ainda tem muito. Você tem que acreditar nisso. Então, estava lá. Então ela estava do lado fora do túmulo chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Elas foram muito corajosas, porque elas não podiam estar nesse lugar, tá?
Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus. Imagine a cena. Era Jesus. Mas ela não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. Disposição, disponibilidade, né? Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Ela reconheceu a voz de Jesus. Gente, é tremendo reconhecer a voz de Jesus. É tremendo. No seu dia a dia, nos detalhes da sua vida, quando você vai numa consulta médica. Não separa Jesus da sua agenda. Não separa Jesus do seu casamento. Não separa Jesus do seu trabalho. Não separa Jesus quando você está na cozinha, quando você está lavando roupa. Não separa Jesus. Ela conheceu. O som da voz dele era algo conhecido por Maria. Amém? E então ela falou... Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Não se agarre a mim, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou que Jesus lhe havia falado. Amém? Vi o Senhor, ouvi a voz do Senhor. Então Deus tem isso para você. Eu fico assim emocionada, porque eu falo: Senhor, Ele tem isso para mim. Ele tem essa intimidade, Ele tem esse carinho, Ele tem essa ternura. Ele tem isso para você. Se aproprie, pega. Amém? Pega para você. Então, olha, Ele faz isso comigo, com você. Não se apegue aos nós. Volta o nó lá, Gessé. Volta, Gessé. Rápido, Gessé. Aqui está o nó. Quantos nós tem na sua vida? Quantos nós tem nas suas emoções? Quantos nós tem na sua lembrança? Quantos nós tem na sua maneira de você se ver? Incapacidade, preguiça, desânimo, desajeitada. Quantos nós? Quantos nós? Quantos nós? Você é uma mulher com uma história. Não rejeite a sua história. Madalena não ficou rejeitando a história dela. Ela seguiu em frente. Se você rejeitar a sua história, você vai ficar cada vez mais nela. Não rejeite a sua história. Acolha essa história. É verdade, Senhor, aconteceu. Mas eu não preciso permanecer nesse lugar. Eu posso caminhar, que nem Maria Madalena fez. Eu posso caminhar, eu não preciso ficar presa. Amém, queridas? Então, mudar requer crescimento. Mudar requer algo que é de dentro para fora. Quando você mudar, aqui dentro vai ser visível. Você vai ser portadora de boas novas. Vocês já são, mas ainda tem muito mais. Você acredita que tem muito mais? Tem muito mais. Porque você está disposta, disponível a mudanças. Então requer crescimento, é sair do normal para o extraordinário. É sair do medo, das memórias e escolher a vida.
romper com o velho. Então nós vamos agora fazer uma dinâmica. E esse tema aqui, quando eu compartilhei com a Camila, e fui para a Camila, vamos tomar um café, Camila? Ela me convidou também para tomar café, né, Camila? E aí nós começamos a compartilhar, né, as coisas de Deus. E eu comecei a conversar com ela sobre... E ela falou, Má, eu tenho algo para falar com as mulheres. Algo que Deus tem feito na minha vida. Vocês querem ouvir? Então, e fica a figura do nó ainda, Camila? Por enquanto, deixa o nó. Deixa o nó lá. Deixa o nó aí. Então depois a gente volta sem o nó. Boa noite. Vocês estão comigo, né? Deixa eu ver aqui. Se apertar o botão. Se não apertar o botão, não vai, né, gente? Graça e paz. Como vocês são mais lindas daqui de cima. Bem, gente, tenham paciência comigo. Estar aqui requer... Olha, Cláudia, boa noite. A gente está vendo pessoas, né? Que bom que vocês estão aqui. Vocês já foram muito abençoadas? Uma das frases que a Marisa falou, e eu quero dizer, repita para você. Eu não sou um empecilho. Minha história não é um empecilho. Eu posso, junto de Jesus, desatar os nós. Amém? Você acredita? Eu acredito. Bem, gente, quero pedir um favor. Vocês me ajudam? É o seguinte, a minha amiga Marisa, inclusive a minha amiga Priscila, que está por aqui também, e outras amigas, uma vez já falou assim, Camila, você falando, parece que aperta o 2 vezes. Então, se de alguma maneira eu falar rápido aqui, vocês podem me dar... Vocês me ajudam? Combinado? Pode fazer um assim, não é verdade? Né, Priscila? Né, Marisa? Então, me ajudem, tá bom? Eu adoro ser ajudada e tá tudo bem quando a gente não tá certo, a gente precisa melhorar, tá? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Bem, eu vim contar uma história para vocês, antes de fazer a dinâmica, né? Que, na verdade, não é uma dinâmica, é um ato profético. O desejo do meu coração, do nosso coração, é que cada uma de vocês não saiam daqui da mesma maneira que vocês entraram. Bem, eu vou contar a história de uma mulher. É uma história que eu já tive a oportunidade de conversar com essa mulher por muitas e muitas horas. Então, eu terei que ser objetiva, terei que ser pontual, para alguns pontos em específico. Bem, essa mulher, ela foi fruto de uma única relação entre os seus pais. O que gerou para esse pai uma grande rejeição, uma descrença de que, de fato, ela era a filha dele, né? Essa descrença, o cenário todo que ela foi gerada, fez com que a mãe tentasse, inclusive, um aborto. Mas não aconteceu, né? Continuou, essa gestação continuou. Depois de alguns dias, ela já nascida, ela teve alguns probleminhas e não se achava veia no corpo dessa mulher e só conseguiu achar veias na cabeça. Naquele momento, o pai apareceu e falou assim, estou sentindo que ela é minha filha. Começou ali uma relação de alguma maneira, né? Esse pai, esse cenário, essa casa que ela cresceu, era um pai assim, ó. Amor, vou ali na padaria. Ele ficava uns 10, 12 dias fora. Bem, eu vou ali no mercado. Ele chegou a ficar 21 dias fora. Então, ela conta que a mãe dela fazia muitos boletins de ocorrência de desaparecimento, mas ele aparecia, viu, gente? De alguma maneira, ele aparecia. Esse pai dessa mulher, ele se envolveu no mundo do crime. E o crime, além de muitas mulheres, de relacionamentos extraconjugais, de traição, de fato o afastou de muitas coisas, né, pessoal? Muitas coisas. E uma das maiores coisas que fez com que ele se afastasse foi da família. Bem, a mãe dela, né, dessa mulher que eu estou contando a história, tentava fazer o melhor dela, afinal de contas, sozinha, com 3 filhos, sem muita rede de apoio. Mas casa... Bem, vocês imaginam aqui, né, gente? Eu tenho uma filha e, ó,
imagine 3, né? Eu sei que, né, Marisa? Moleza, né? Não é não. Não é não. E a infância dessa mulher, ela foi marcada de fato por muita tristeza, por muita promessa não cumprida, por muito abandono, por muitas raízes de amargura. Ela me contou, que ela já pensou por 4 vezes, e uma vez ela quase tirou a própria vida. Mas, graças a Deus, ela não tirou. Ela, até completar 17 anos, ela me falava que eram poucas as lembranças que ela teve com o pai, porque na maioria delas, ele estava preso. Quando ele não estava preso, ele estava foragido. Então, era muito difícil essa relação. Ela já entrou em muitas cadeias, em penitenciárias máximas. Ela já entrou em favela, em muitos cenários. Na pré-adolescência, ela descobriu que ela tinha um câncer, né? Um câncer no ouvido, que fez com que ela perdesse em um dos ouvidos 60% da sua audição. Ela tinha em torno de 11, 12 anos. Era tanto vazio, ela me dizia, tanto vazio, que ela de alguma maneira tentava suprir aquilo. E uma das formas que ela arranjou de suprir foi buscando relacionamentos, né? Então ela buscava muitos relacionamentos. Só que como não era ali que ela ia achar o vazio, ela cobria esse vazio, ela achava mais vazio. Então ela tem histórias e marcas de muitos tipos de abuso e violência. Abuso sexual, abuso psicológico, violência física, opressão, né? Ela cresceu num lar que a parentela frequentava umbanda. Gente, um cenário realmente muito difícil. Bem, um tempo passou, de alguma maneira. Até anotei aqui alguns pontos cruciais, porque a história é longa. Vou voltar um pouquinho. Ela tinha 9 anos, e ela se lembra, né? Ela fala que lembra dessa cena. A mãe falou assim, eu cansei. Chega desse negócio, eu não aguento mais. Ela estava disposta a tirar a própria vida, a vida dos filhos. Essa mãe chegou e escreveu uma carta de despedida. E naquele ímpeto daquele momento, essa mãe falou, peraí, eu vou lá conhecer um Deus aí que a moça do meu trabalho fala. Não vou fazer isso agora não, vou esperar mais um pouquinho. E disse ela que foi lá conhecer esse Deus, né? Bem, os anos passaram, ela se casou aos 25 anos. Só que antes dela se casar, um dos pontos muito cruciais, o pai dela já estava em liberdade por um tempo. Tudo marcado. Gente, o casamento, um grande sonho, não é? De uma mulher? É ou não é? Gente, quem já casou aqui? Quem não casou e quer casar ainda? Que eu estou vendo muitas gerações aqui lindas, não é verdade? É um sonho, é um momento muito esperado. E sim, esse pai, independente da relação existente com essa mulher, é o pai, né? Esse pai ia entrar com ela. E ela casou no sábado, 11 horas da manhã. Quarta-feira, 5 horas da tarde, ela recebe uma ligação. O seu pai acabou de ser preso. Então, ela pensou em desistir, mas não desistiu. Bem, ela casou. Com 2 anos de casada, ela foi diagnosticada com um câncer nível 4. O nível máximo do câncer é 5. O dela foi 4. Um câncer na mama. Olha, só disso que eu contei, vocês imaginam as marcas dessa mulher? Será que, de fato, como será que ela está? Como que vocês visualizam essa mulher, né? De que maneira? Eu estou vendo as expressões de vocês, muita coisa, né? A gente ouviu aqui de Maria Madalena. E eu tenho algo para dizer para vocês. Essa mulher sou eu. Essa mulher sou eu. Teria muitas outras histórias para eu contar para vocês. Mas eu trouxe alguns pontos. Porque Deus me ensinou e me mostrou que a minha história é um agente de milagres e transformações. Eu estou aqui compartilhando com vocês, não é para ter um olhar diferente, que dó, ou para vanglória, não. É porque se eu tenho uma nova história, cada uma de vocês também podem ter. Independente da história.
Sabe, infelizmente, depois do pecado, o ser humano, ele foi levado a olhar o ruim, né? A fixar os olhos no negativo, no problema. E com isso, eu posso dizer e vou dizer algumas coisas, que Deus sempre esteve ao meu lado. Sempre, sempre. Só que primeiro, eu não tinha discernimento, eu era uma criança. Depois eu não tinha sabedoria. E depois, mesmo crescida, eu não conseguia enxergar, porque eu estava encharcada no meio das minhas marcas e problemas. Mas Ele sempre esteve ao meu lado. Ele me adotou como filha. Ele me deu uma nova história. E Ele adotou cada uma de vocês também. Você sabe que meio a tantas coisas ruins, eu posso destacar algumas coisas aqui. Obrigada, viu? Eu posso destacar algumas coisas aqui. A minha mãe, no meio de tantas situações, mas, gente, pensa uma mulher criativa, que sempre arranjava um jeito de dar um passeio, mas fazia um negócio, viu? De trazer memórias boas, de fazer com que os filhos tivessem alguma outra coisa para se lembrar que não fosse tantas marcas. Quando no ímpeto da minha mãe falar, chega, né? Hoje eu não aguento mais, eu vou tirar minha vida e dos meus filhos. Nós estávamos numa mesa. Tinha um veneno para cada um. E uma carta escrita. Quando ela falou não, ela falou assim, eu vou ligar agora para a Jovelina. Eu me lembro do nome dela, Jovelina. Ela apresentou Jesus para minha família. Quando com 14 anos, eu comecei a trabalhar muito nova. Precisava ajudar na minha casa. Eu fui fazer minha primeira entrevista. Eu, muito ingênua ali, contei, meu pai está preso, aquelas coisas, sabe? O Senhor que ali me ouviu, me aceitou da maneira que eu falei ali. E eu trabalhei lá por 14 anos e 3 meses. Heitor e Clélia. Gente, Deus enviou esses senhores para serem agentes de bênção na minha vida. Foi lá que eu fiz a minha primeira faculdade, eu sou advogada há 13 anos. Lá que eu conquistei meu primeiro carro, meu primeiro apartamento, muitas coisas, muitas coisas. O Senhor sempre esteve ao meu lado. Eu não teria como citar todos os nomes que me ajudaram, muita coisa seria injusta. Quando eu estava na faculdade, uma amiga minha, eu me lembro da cena, eu estava bebendo água, né, no bebedor, no corredor. Ela falou, eu queria te fazer um convite. Eu falei, para onde? Quero te convidar para você ir para o encontrão. Para o MAG, lá na minha igreja. Ah, é? Onde é a sua igreja? Comunidade da Graça Sede. Então eu fui lá, conhecer o MAG. Mas foi tão bom, gente. Como eu me senti amada, acolhida. E foi divertido, foi diferente. Eu falei, eu quero conhecer um pouco mais isso aí. E a Comunidade da Graça, esse é um dos meus maiores presentes, sem dúvida nenhuma. Eu estive na sede, frequentei por 3 anos e meio a comunidade Hermelino Matarazzo. E hoje eu estou aqui, que inclusive, abro um parênteses, fui muito bem recebida, muito bem acolhida, muito bem amada, né? Tenho amigas mais chegadas que irmãs, muitas de vocês aqui. Lá na comunidade, eu conheci o meu esposo, né? Meu lindo esposo. Faço 12 anos de casado esse ano, gente. Fiz uma família, sabe? A família que de alguma certa forma eu não tive, Deus me deu através da vida do meu esposo. Através da minha sogra, que é casada com meu sogro. Que eu me lembro que 1h30 da manhã eu com desejo na gestação. Esse homem levantou e foi buscar, viu? Esse sogro, esse vô, que não mede esforços. Me deu uma cunhada. Quando eu fui diagnosticada com câncer nível 4, casada, nossa, meu Deus, eu não vou poder ter filho, e agora eu já tenho uma doença autoimune, como que vai ser isso? Sabe o que o Senhor fez? A cada exame, a punção, a ressonância, Ele ia diminuindo o nível. Eu fui curada assim, milagrosamente, dia após dia. E fui curada. Deus sempre esteve ao meu lado. Eu mencionei, né, de uma doença autoimune. E demorei para engravidar. Teve um momento que eu falei, acho que não vai dar certo.
Mas deu. Deus me deu uma preciosa, que é a minha filha, linda, minha amiga. E Deus continua me permitindo viver milagres. Gente, mas eu tenho tanto problema. Vocês têm problema? Nossa, eu tenho um monte. Todo dia. Tem algumas amigas aqui minhas que vão rir. Eu tenho uma camiseta que está escrito assim, ó. Eu amo problemas. Às vezes eu vou trabalhar com ela, os adolescentes falam assim, que é isso? Falei, porque nós temos oportunidades de fazer escolhas diante dos problemas. Como eu quero resolver os meus problemas? Como vocês querem resolver o problema de vocês? A gente quer continuar nesses nós? Ou a gente quer desatar eles e alcançar um outro nível, né? Recentemente, no final de dezembro, eu fiz uma cirurgia simples. Cirurgia para entrar de manhã e sair de manhã. Foi o que aconteceu. Mas tive complicações. Quase, literalmente morri. Em janeiro eu fiquei dias internada. Foi realmente um livramento, um milagre. E Deus novamente operou um milagre. Você sabe que quando eu me mudei para Atibaia, eu estou aqui em Atibaia tem 3 anos. 2 anos é pandemia, né, gente? Então, né? Faz pouco tempo que eu cheguei. Mas desde a primeira vez que eu cheguei, eu descia a Lucas, né? Eu chamava lá a Lucas de Serrinha. Eu não sabia o nome ainda, eu falava, eu vou lá pela Serrinha. E eu acho muito bonita a Lucas, né? Aqueles restaurantes e tudo. E eu vi uma escola lá. Eu falei, mas que escola bonita. E eu adoro, né? Eu trabalho com isso. A minha história de vida, ela me deu a oportunidade, a minha maternidade. O Senhor, eu fui sensível à voz de Deus. Ele me direcionou a uma nova profissão. Eu, sem dúvida nenhuma, uso a minha história, o meu conhecimento para ajudar crianças, adolescentes, famílias. E é o meu maior propósito de vida, não por mim, pelo Pai, né? E aí vou voltar aqui falando dessa escola. E aí eu fiquei sabendo dessa escola, sabe? Gabi conhece essa história. Fiquei sabendo dessa escola, fui ver o valor da escola. Eu falei, mas nunca, isso nunca vai ser para mim, nunca. Não é a minha realidade. E sabe onde minha filha estuda hoje? Nessa escola. Para a honra e glória de Deus. Ela está para mim no melhor local. Então Deus sempre esteve ao meu lado. Mas sabe o que foi o divisor de águas para eu estar aqui hoje? Primeiro, eu tive que aceitar a minha história. Eu tive que entender que, de alguma maneira, aquelas pessoas que me feriram, elas não sabiam o que faziam, ou se sabiam, elas não tinham dimensão. E se tinham dimensão, é porque elas eram marcadas demais. Eu não tinha conhecido um Deus que eu conheci, sabe? Não teve um apoio. Eu tive que pegar todas aquelas minhas dores, como a Marisa disse, né? Como eu falo muito, né? Nos atendimentos, os falsos eus, aquelas roupagens que a gente se veste. Eu tive que tirar todas essas roupagens e falar, Senhor, essa sou eu. Aqui estão as minhas marcas, o que está doendo. Sabe, eu queria tanto ser de alguma maneira vista. E eu cada dia me escondia mais. Eu não me amava, não me valorizava, não me admirava. Gente, olha, eu ficaria horas contando histórias aqui para vocês. Mas a minha história realmente mudou quando eu liberei todos aqueles que erraram comigo. Quando a gente fala de perdão, perdão não é esquecer. Não vamos esquecer nunca. Não vamos esquecer. Só que sabe qual é o problema? A dor gera dor. Porque a dor faz com que eu fique tão imergida naquilo que, sem eu desejar, eu vou refletir no outro. Eu vou machucar o outro. Eu vou agredir o outro. Então, quando eu liberei todas aquelas pessoas que erraram comigo e compreendi que antigamente eu não tinha o poder da escolha, mas hoje eu tenho. Quando eu entendi que eu não tinha só que ouvir falar de Deus. Ah, esse Deus é um lindo, porque por muitas vezes eu falei, mas esse Deus, eu vou na igreja, eu ia na igreja já, tá? Estava envolvida em ministérios já. E eu falava, como que Deus permite eu viver tanta coisa ruim? Que Deus é esse? Pai? Já basta um pai ruim e esquisito que eu tive. E que hoje ele é um pai renovado. Meu pai saiu do crime. Glória a Deus. Meu pai hoje trabalha, acorda cedo, tem uma vida. Mas que Deus, que pai é esse? E aí eu comecei a ver
que Ele sempre esteve ao meu lado e que nada disso que eu vivi foi vontade dEle. Talvez, como eu disse, por eu ser criança, por eu ser adolescente, eu não tinha como abandonar e sair correndo tantas coisas que eu vivi. Mas aí, eu adulta, eu podia escolher. E eu escolhi. E eu desejo que vocês escolham, minhas irmãs. Do fundo do coração, eu desejo que vocês escolham, porque eu entendi que eu posso escolher todos os dias. Tem dias que serão mais fáceis, outros mais difíceis. Mas que eu posso todos os dias escolher continuar focando nas promessas de Deus para mim. Esses dias eu falei para uma amiga minha, eu falei assim para ela: olha, quero te dizer algo que o Espírito Santo está falando comigo. Não olhe para trás. Porque quando a gente olha muito para trás, a gente fica lá no passado. Não olha também muito lá para frente. Porque a gente fica muito lá no futuro e gera ansiedade. Se a gente olha para a direita e para a esquerda, provavelmente a gente vai se comparar com a grama do vizinho ou com as coisas que estão acontecendo. Então, sabe para onde nós devemos olhar? Para o alto. É lá do alto que vem o nosso socorro. É lá do alto que vem a nossa nova identidade. É lá do alto que vem a nova história. Então, o tema de hoje é mudança. É recomeço. Eu tive um recomeço. E que recomeço lindo, como Deus é bom comigo. E a palavra diz que é na nossa fraqueza que Ele se faz e se fortalece. Então está tudo bem. Está tudo bem ser fraca, está tudo bem reconhecer as suas fraquezas, está tudo bem reconhecer as suas marcas, está tudo bem aceitar as suas dores. Porque enquanto a gente não fizer isso, nós não iremos alcançar o próximo nível. E o Senhor, com esse Pai exagerado que Ele é, amoroso, lindo, que tem sempre esse Pai que a Marisa falou: pode, filha, o que você quer? Pode mais, vem comigo. É esse Pai. Ele está louco para entregar isso para nós. E um dos versículos, dentro de tantos, que foi um divisor de águas para a minha história, foi Mateus 18:18. Digo a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Eu escolhi desligar todas as minhas marcas. E foi desligado. E eu escolhi ligar a minha nova identidade, a minha nova história, o que Deus tem para mim, os meus novos sonhos, as promessas, meu casamento, minha família. Na minha parentela não tem um casamento que não teve divórcio. Eu sou casada há 12 anos. Glória a Deus, e assim continuarei por muito mais tempo. Amo ter a minha família, amo ser casada. Quem aceita isso hoje, gente? Quem deseja e quer ter um recomeço? Então, vocês estão com papel aí? Quem não está com papel, levanta a mão, que eu tenho amigas que irão te ajudar aí a chegar a esse papel. Outra coisa, quem não tem caneta ou lápis também levanta a mão, que nós iremos ter um ato profético agora, que as minhas amigas também vão me ajudar, tá? De alegria pra gente falar depois. Isso aí. E esse aqui é sobre o treco. Vamos tentar manter essa mesma esfera, mulherada. Só peguem o papel, a caneta e o lápis e voltem aqui para mim. E às vezes, né, a gente ouve e fala: isso é história linda, né? Mas é verdade, foi uma história verdadeira. Mas o Senhor é o Deus que transforma a água em vinho. Só precisa de alguém encher as talhas. Só precisa ter a água. Só precisa ter um coração disponível. Um coração quebrantado. Um coração verdadeiro. Um coração onde a vontade de Deus é muito importante. Sabe, mulheres? Vocês têm que valorizar a vontade de Deus. Amém. Às vezes,
parece que é muito pesado, mas não é. Talvez a maneira de você olhar está sendo um olhar mais pensando em você. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Por isso que Romanos 12 fala isso. Então que vocês, e assim como eu, não lute contra a vontade de Deus, mas se achegue a Ele, que Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar. Amém? Gessé, mostra pra gente a imagem sem o nó, por favor. Ó, esse colar, não é essa ainda, calma, volta, essa. Aquele mesmo colar que estava repleto de nós, ficou assim, ó, porque ele foi desatado. Hã? Dá para ver os detalhes, dá para ver mais a beleza, não dá? Né? Quem quer desatar os nós aí, gente? Amém? E aí, vocês receberam, agora pode mostrar outra imagem. Vocês receberam aí na mão de vocês um papel, como eu disse, um ato profético, amém? O que fez a minha história de fato mudar, e eu continuo aprendendo diariamente. Eu olho para as minhas amigas e falo assim: o que você está vendo que não está legal? Eu e meu marido, a gente tem um combinado. A gente sempre senta e fala o que não está muito bom. Vamos ver o que está gerando desconforto aqui. E está tudo bem, temos opiniões diferentes. A gente precisa aprender a ouvir a opinião dos outros, sabe, gente? Às vezes a crítica do outro vai me ajudar. Às vezes eu vou ter um novo ponto de vista. E está tudo bem, a opinião diferente, isso não é ruim. É uma oportunidade de aprendizado. Então, o que me fez, de fato, viver algo diferente foi não só assim, antes de conhecer, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E aí, nós queremos que vocês... Tem 2 versículos nesse papel, que está assim, ó. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aqui colocamos, ó, enfermidades físicas, mentais e emocionais. E as nossas dores, Ele levou sobre si. Lá com Ele. Deixa Ele levar, gente. Ele quer te trazer liberdade. Eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Ó, abundância, alegria em viver, força no corpo, alma e mente. Eu falo demais isso. Você quer viver ou sobreviver? Eu quero viver. E vocês? Vamos viver. Então, qual é o convite que nós queremos fazer para vocês essa noite? Que vocês escrevam dentro dessa cruz. É dentro dela. Porque o Senhor levou na cruz, amém? O que de fato essa noite você quer entregar mesmo? O que de fato você deseja ter um novo recomeço? O que de fato você deseja e aceita a orientação que o Pai vai te dar? Porque as mudanças vão ser necessárias também, tá, mocinhas? Às vezes a gente precisa permitir umas mudancinhas aí, e tá tudo bem. Isso vai fazer com que nós nos tornemos ainda mais plenas. Mulheres mais plenas. Então, o que de fato vocês desejam, vocês querem, nessa noite, desatar o nó e sair daqui liberta, livre como Deus te fez. Então, vocês vão escrever aí. Você sabe que uma das coisas que o Senhor trouxe para nós, para mim e para Marisa, nessa semana em oração, é que talvez muitas de nós, eu mesmo tive que entregar a minha vergonha. Eu tinha vergonha da minha história, gente. É tanta coisa, eu tinha vergonha. Eu tive que entregar a vergonha. E tive que entender que aquela não é mais a minha história é essa. Né? Eu tive que entregar um relacionamento abusivo. O Senhor falou ao nosso coração sobre mulheres que vivem relacionamentos abusivos por medo. Não sei se faz sentido para alguém. E também Deus falou conosco sobre repetição de ciclos por erros hereditários. Eu não preciso repetir a história da minha mãe. Vocês não precisam repetir a história. Vocês podem e devem escrever uma nova história junto de Jesus. Amém? Então, por favor, escrevam. Mas, com fé, tá? Tenha aí o seu momento com o Senhor. Acredita nisso mesmo. E tem também, gente, uma irmã falou que acordou à noite, né, com Deus falando com ela.
que muitas mulheres querendo desistir, né? Da família, de si mesmo, desistir de sonhos, desistir. Chega. Se você está nessa situação, você também coloque isso dentro da cruz, tá bom? Que depois a gente vai orar. Amém. Amém? Deu certo aí? Agora, vocês vão largar tudo aí. Vão só pegar essa cruz aí, ó. Um ato de fé. Tira tudo que está atrapalhando, que está no colo, fazendo peso. E o meu passado não foi um passado que eu pude fazer muitas escolhas. Eu não pude ser a protagonista dele. Mas hoje eu posso. Então, escolha ser a protagonista da sua vida, né? A Gabi teve algumas percepções. A gente queria orar, né? Vamos orar. Já escreveram? Todos escreveram? Vamos ficar de pé. A gente queria orar por algumas impressões que a gente teve aqui sobre mulheres que vivem com medo. Eu já estou aqui já. Medo de decisões, medo de diagnósticos, medo de futuro, né? Mulheres que estão pensando em desistir, tanto de si mesmas, né, quanto da família, do casamento, da profissão. Mulheres, esse foi bem específico, com vontade de gerar filhos, mas que já desistiram. Faz de novo, Pai. Mas o Senhor diz: não desista. Amém. E mulheres, quando a gente tem um testemunho assim, nós precisamos receber aquilo que Deus operou. Então, se você tem uma história que não tem, pode não ser igual, mas tem similaridades no sentido, né, de abuso, de abandono, de falta de pai, de uma situação familiar, tem a violência, Escassez financeira, né, dificuldades de alcançar. Se a sua voz foi calada,
Você não foi uma criança, uma adolescente que podia ter opinião, se expressar. Ou se você viveu isso dentro de um casamento ou de um relacionamento, né? Aí a gente podia pedir para você não vir, mas o que eu sinto no meu coração é que o fato de você vir, você está tomando uma escolha. Você está dizendo assim, ó... Eu quero. Eu quero. Um recomeço. Eu acredito nesse recomeço. Yes. Então agora com os nossos olhos fechados, se você quer ver, não importa a sua idade, você está aqui há 59 mil anos, você nasceu aqui que nem eu nasci aqui. Eu já estou aqui, porque eu quero isso. Tem coisas que eu escrevi aqui, a minha cruz, que eu preciso. Então se você quer, dê esse passo aqui. E nós iremos orar, amém? Podem vir quem quiser. Glória a Deus. Oi? Venha, você tem que... É uma decisão. Saia do seu lugar, né? Tipo, Senhor... Vamos orar. Acho que pode ministrar, né? Coloque a mão no seu coração e comece a entregar. Fala para Ele aí que você está entregando para Ele. Pai, o Senhor nos vê como Agar, Senhor. O Senhor nos vê. O Senhor nos vê. O Senhor nos vê. Senhor, nós oramos pelas mulheres que estão com medo, Senhor. Senhor, o oposto do medo é o amor, é a convicção que eu sou amada e que nada pode alterar esse amor por mim, e que nada pode mudar esse amor. Senhor, que o bálsamo do Teu amor agora, de uma maneira totalmente nova, Senhor, seja derramado, Senhor. Um amor que cria raízes, um amor inabalável, um amor que dá segurança, um amor que nina no colo, um amor que diz, eu te amo e pronto, não há nada que impeça. O medo de tomar decisões, o medo de diagnósticos, o medo de um futuro, o medo do abandono. Senhor, e as mulheres que estão com essa sensação de desistência, Senhor, desistir da família, desistir dos sonhos, desistir da profissão, desistir de um casamento, desistir de si mesma, desistir de se amar, desistir de se enxergar como o Senhor a enxerga, desistir de vocações, desistir de talentos. Oh, nós declaramos mulheres que têm vontade de ter filhos, mas que já desistiram. O Senhor é o Senhor, doador da vida. A vida está em Tuas mãos, toda a vida, toda a graça. Oh, nós liberamos, nós concordamos com aquilo que está sendo derramado dos céus sobre nós. O amor que lança fora o medo, o amor que lança fora o medo, o amor que lança fora todo espírito opressor de desistência, de que comigo não dá certo. O Senhor diz para você: não desista daquilo que Ele colocou no seu coração. Mulheres que passaram por situações de abuso, abandono, violência, escassez financeira. Oh, nós declaramos os céus abertos sobre nós. A palavra do Pai sendo escancarada e um amor sendo derramado. Que eu tenho para você uma nova história. Eu tenho para você os seus dias, os seus anos de vida não acabaram. Os seus anos de vida não acabaram. O seu fracasso não determina quem você é. Ele tem uma novidade de vida para você. Oh,
Ele tem restituição, restauração. O óleo da alegria, o óleo de alegria ao invés de espírito deprimido, vestes de louvor. Vestes de louvor. Ele veio para consolar os que estão com o coração partido, anunciar libertação aos presos, vista aos cegos. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Apenas chame Jesus, apenas clame Jesus. Oh Jesus.